Pessoal, vamos continuar nossa aula aqui de Mecânica Geral 1. Né? A gente está discutindo, desde a aula passada, a mecânica newtoniana de uma partícula, né? Na última aula, a gente viu a lei de Newton da mecânica clássica, e a gente viu a dinâmica de uma partícula usando como exemplo o caso mais simples, que era a força constante, a força de atrito, certo? Na aula de hoje, a gente vai dar um passinho adiante e a gente vai ver força que depende do tempo e força que depende da velocidade. Tá bem? Então, a gente vai ver esses dois exemplozinhos aí. Para começar, né, eu acho que a segunda força mais simples, né, que a gente tem no caso da mecânica, na dinâmica de uma partícula, são aquelas forças que dependem exclusivamente do tempo, tá? E a questão fica simples de resolver, porque você tem simplesmente uma equação do tipo F depende de um F de T, né? De forma que a segunda lei de Newton, ela torna-se simplesmente um mv ponto, que é igual a um mr, dois pontos, que é igual a um F de T, tá? Ou seja, eu tenho m dv dt é igual a F de T. Então, basta que a gente integre, né, no tempo dos dois lados. Por quê? Porque a gente está tratando de uma partícula única. Quando a gente trata de partícula única, a gente está tratando uma situação na qual a massa é constante. Então, você não está se preocupando aí com o problema da massa. Então, se você integra dos dois lados, você tem que V de T é igual a um V0 mais 1 sobre M, integral de 0 até T, de F de um T' dt', certo? Onde o T' é simplesmente o integrando. Tá joia? Então, a solução é bastante simples, né? A gente sabe fazer isso. Agora, para calcular a posição, basta a gente lembrar que d de t é igual a dr dt, faltou aqui, né? Integrar dos dois lados no tempo, então, eu tenho que r de t é um r0 mais uma integral de 0 até t de um v de t' dt'. Certo? Ou seja, se eu tenho um problema cuja força depende do tempo, a solução é basicamente isso, né? É você saber integrar essa força no tempo. Tá? Aí você tem a velocidade e depois você integra a velocidade para ter a posição. Tá joia? E que tipo de força, aliás, que tipo de força, depende do tempo, a gente está mais acostumado a lidar, tá? As forças típicas que dependem apenas do tempo são basicamente, né, que a gente, várias, mas as mais comuns, né, seriam aquelas oscilatórias, né, uma força do tipo um F0 vezes um cosseno de ômega t, ou então algumas forças do tipo impulsiva, né, por exemplo, um F de t que é igual a um F0 e a menos gama t, por exemplo, né. Essa primeira aqui é uma força que faz assim no tempo, essa daqui é uma força que é zero, no tempo igual a zero ela liga e morre. Tá? Então, são típicas forças que dependem do tempo. Tá joia? Então, esse problema de força dependendo do tempo, ele é bastante simples, né? Ele é basicamente tão simples quanto o problema da força constante. A única diferença é que aparecem essas integrais aqui, e se a força for algo muito estranho, na dependência com o tempo, essa integral acaba dando uma integral bastante complicada. Tá? Agora, o problema começa a ficar interessante quando a gente pega forças que dependem, por exemplo, da velocidade. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver forças que dependem da posição. Tá? Mas hoje a gente vai ver forças que dependem da velocidade e são problemas bastante interessantes. Tá? Quando a gente fala, né, de força que depende da velocidade, talvez
a que mais faz a gente, o que mais vem à cabeça da gente, seriam forças do tipo de resistência, tá? Por exemplo, resistência do ar, etc. Mas existem várias forças na natureza cuja magnitude depende da força. Por exemplo, além da resistência do ar, força da viscosidade, a gente tem, por exemplo, a força de Lorentz. A gente vai ver essas três situações na aula de hoje. Bem, como eu disse, o exemplo que, para mim, é o exemplo talvez mais simples, mais comum, é a resistência do ar, tá? A gente aprendeu lá no curso de física básica, né, física 1, por exemplo, que a força de resistência do ar é uma força F do tipo menos B vezes a velocidade V, tá? Mas ao invés de simplesmente falar para vocês que a força F é do tipo menos BV, tá? Eu vou tentar ganhar um pouco de intuição de como isso acontece, tá? Por que é desse jeito, tá bem? Então, eu inventei um jeitinho de provar para vocês por que a força, no caso da resistência do ar, ela é menos BV, menos uma constante vezes a velocidade. Para ganhar essa intuição, pessoal, eu quero pensar num modelinho bem simplesinho de colisão, tá? A gente não estudou colisão ainda, a gente vai estudar colisão daqui um pouco de tempo nesse curso, acho que no começo do segundo bloco, tá? Mas algumas coisas de colisão a gente lembra, né? Então, a gente vai usar o que a gente lembra. É isso. Vamos imaginar um corpo movendo e colidindo com um segundo corpo bem pequenininho. Tá? Vou falar que tem um corpo massivo chocando com um corpinho cuja massa é muito pequena. Tá? Então, eu tenho essa esfera está se movendo nessa direção, com uma velocidade v, e está se chocando com esse corpinho vermelho ali. Tá? O que vai acontecer é que, por causa da colisão, existe uma diminuição no momento linear do corpo, dado por ΔP. E eu vou falar que o módulo dessa variação é menos beta. Né? Beta é uma constante positiva, então o P diminuiu por beta. Então, ΔP é menos beta. Tá? Para cada colisão, eu perdi beta. Agora, se ao invés de um corpinho, eu tiver uma distribuição de corpinhos, ou seja, eu tiver um N muito maior que 1 de corpinhos, uniformemente distribuídos, e em cada colisão eu perder um momento ΔP, ou seja, para cada colisão eu perdesse beta, e se o corpo está com uma velocidade v, né? Se ele está com uma velocidade v, após um tempo ΔT, ele percorreu quanto? Ele percorreu isso daqui. Tá? Então, isso aqui, o tanto que ele percorreu é um tempo ΔT. Nesse tempo ΔT, ele vai percorrer uma certa distância ΔS. Certo? Então, se ele vai percorrer uma certa distância ΔS, ele vai ter um número de colisões proporcionais a ΔS. Certo? Portanto, a quantidade de colisões que ele vai sofrer é K vezes, essa K é a constante de proporcionalidade, né, que tem a ver com a densidade dos corpinhos, vezes ΔS. Agora, ΔS é V ΔT. Certo? Eu coloquei o módulo de V, porque só para a gente ter uma ideia da dimensão. Tá? Então, quer dizer, se eu, num tempo ΔT, eu vou chocar com K, que é uma constante que tem a ver com a densidade, quantos corpinhos eu tenho por área, vezes ΔS. O ΔS nada mais é do que V ΔT.
Tá bem? Então, pessoal, eu posso dizer que a minha variação no momento nada mais é do que menos beta K V delta T. Ou seja, menos beta vezes a quantidade de choques que eu tive. Tá? Pois bem, se ao invés de eu considerar ΔT, se eu considerar um tempo infinitesimal dt, eu vou ter uma variação pequeniníssima. Né? De modo que eu, aliás, antes disso, se eu posso escrever então que ΔP ΔT é igual a menos beta K vezes V. Agora, beta vezes K é uma outra constante que eu vou chamar de Bzinho. Uma constante qualquer, né? São constantes. A constante K depende da densidade e a constante beta depende de quanto de momento que eu perco por colisão. Tá? Então, eu tenho menos beta K, eu vou chamar de menos B, vezes V. Se eu tenho um tempinho infinitesimal dt, eu tenho uma mudança de momento dp. Se eu escrevo dp dt igual a força, que igual a menos bv. Tá joia? Então, simplesmente considerando um problema básico, simples, de colisões, dá uma ideia bastante simples para a gente de como que essa força de resistência do ar é do tipo menos uma constante vezes a velocidade. Tá? Bem, com isso, pessoal, com isso, a gente tem o caso mais simples de resistência, de força de resistência. Tá? O que é interessante notar aqui é que vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu considerei uma coisa meio bastante simples, que era o quê? Que cada colisão me fazia perder a mesma quantidade de momento. Isso acontece quando eu tenho uma partícula se movendo com velocidade relativamente baixa e que não há turbulência, ou seja, que eu estou me mexendo dentro dessa distribuição de outros corpinhos. Nesse caso, esses corpinhos seriam, sei lá, moléculas do ar, ou gotículas de água, sei lá, aquilo que está na sua frente atrapalhando o seu movimento, tá? E eu estou considerando que é um movimento laminar, que não tem turbulências, tá? Então, eu estou com movimento abaixo da velocidade da bolinha, tá joia? Então, esse caso mais simples, né, ele funciona bem, de novo, para o caso onde eu tenho corpos se movendo com pouca velocidade e num sistema onde não há turbulência, ou seja, num sistema onde o movimento é laminar. Ou seja, eu estou falando que eu estou num sistema onde eu não estou com um corpo muito massivo, andando com velocidades muito altas, por exemplo. Tá? Um bom exemplo disso, né, seria uma esfera de massa emin caindo a partir do repouso sob a ação da gravidade dentro de um pote com um líquido viscoso, vamos dizer, por exemplo, mel. Tá? Então, eu tenho essa mesma bolinha, eu estou num pote cheio de mel, né? Então, quem está fazendo experiência aqui é o ursinho, né, que gosta de mel. E quais são as forças que eu tenho agindo nessa partícula, tá? Dentro do pote de mel. Se eu solto a bolinha, ela vai cair, né? Então, ela vai descer. Então, a velocidade dela está para baixo, de modo que eu tenho a força peso agindo para baixo, né? mg. Eu vou ter menos bv agindo para cima. Notem vocês que menos bv, né? O b é uma constante positiva, então eu tenho uma constante positiva multiplicado por menos v. Então, obviamente, que se o v está apontando para baixo, a força está apontando para cima. Tá? Então, a segunda lei de Newton para esse cara, né, ela vai se tornar simplesmente isso daqui, né? dt igual a
mg menos bv. Certo? Eu estou escrevendo aqui obviamente, estou escrevendo vetorialmente. Tá? Se eu tomo o sistema de coordenadas com o x para cá e o y para cima, tá? Então, eu vejo que o movimento só está na direção y, de modo que eu posso resolver esse problema só na direção y e esquecer um pouco as quantias vetoriais. Só que, nesse caso, eu tenho que cuidar do quê? Tenho que cuidar do sinal, tá bem? Mas vamos dar uma olhada, então, como que a gente faz isso. Então, como eu tenho que cuidar do sinal, olha que interessante, pessoal. Isso daqui é uma coisa que causa um montão de confusão na cabeça do povo. Ó, como eu só estou tratando em y, eu tenho que my, dois pontos, é igual a mv ponto. Agora, o v, é o vy, né? O v só na direção y. Tá? Isso aí é igual a força-peso. A força-peso é menos mg, porque a massa é positiva, o g é um número positivo, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, menos mg me dá a ideia de que essa força está para baixo. Tá? Então, tá ali. Vou até escolher uma outra cor de lápis aqui. Agora, note que eu também tenho menos bv. Ah, professor, mas a força não está para cima? Está para cima. Só que o v está para baixo. Como o v está para baixo, o v é menor que zero. Y. Então, menos bv, eu tenho menos b. B é um valor positivo, V é um valor negativo. Então, eu tenho menos vezes o valor positivo dá menos, vezes o valor negativo dá mais. Ou seja, isso aqui, essa força está para baixo, essa força está para cima. Tá bem? Então, percebam aí o truquezinho com o sinal, tá? Isso é uma coisa que confunde muita gente, então eu recomendo que vocês pratiquem, né? Prestem atenção nisso daí. Professor? Claro, manda ver. Só uma dúvida. Que na fórmula da resistência estava F igual a menos BV. Aí eu tinha achado que era por conta da fórmula, que era menos BV. Só que então esse sinal da fórmula não é relevante nesse cálculo. Ela é relevante. Ela é relevante, está aqui. Aqui é a força, menos BV. Agora, o que eu estou dizendo para você é que o fato de ela estar para cima não muda o menos BV. Tá? Não vai ficar mais BV, porque o V é negativo. A força é sempre oposta à velocidade. Então, percebe que se eu estou subindo, ó, se a bolinha está aqui, ela está subindo, para onde está apontando a força de resistência? Para baixo. Para baixo. Ou seja, se ela está subindo, o V é positivo, concorda? Sim. Então, menos BV fica negativo. Ah, tá. Agora eu entendi. Sacou? Entendi. Legal. Obrigada, professor. Uhum. Perfeito. Bom, com isso, então, a gente pode resolver esse problema simplesmente fazendo dv dt é igual a menos g, menos b sobre m vezes v, é igual a menos b sobre m, mg sobre b, simplesmente eu fatorei o b sobre m aqui para fora, mais v. E integrar esse cara em t de um lado e em v do outro. Então, fica integral. Como eu saí do repouso, né? Eu pus a massinha lá e deixei ela cair, então, a partir do repouso, eu tenho integral de 0 até v de t, de dv sobre mgb mais v, que é igual a integral de 0 até t de menos b sobre m dt. Tá? Com isso, a integral fica simplesmente ln de mg sobre b mais v, de 0 até v de t, igual a menos b sobre mt, na integral de... Lembra que a integral de 1 sobre alguma coisa é o ln, né, o logaritmo natural. Portanto,
eu posso aplicar uma exponencial dos dois lados aqui, né? Primeiro, eu resolvo, obviamente, calculando os limites de integração, mas se eu pego e aplico uma exponencial dos dois lados, eu fico que a velocidade em função do tempo nada mais é do que mg sobre b vezes e a menos b sobre mt menos 1. Percebam o seguinte, pessoal. Ah, professor, mas isso aí está certo? Olha que legal. Olha que legal. Vamos ver se está certo. Primeiro, note o seguinte. Esse termo aqui, e a menos b sobre m vezes t. O t é sempre maior ou igual a zero, né? Porque o t0 é quando eu soltei a bolinha. A partir daí, o tempo só vai para frente. O tempo não volta mais, né? Como já diria as músicas. Então, o que acontece? Acontece que e a menos b sobre m vezes t é e a menos um número positivo. Ou seja, esse cara, vou escrever aqui em cima, tá? E a menos b sobre mt é sempre menor ou igual a 1, certo? Sendo que ele vale 1 quando t vale 0. Quando t vale 0, isso aqui vale 1. 1 menos 1 dá 0. A velocidade é 0, como tinha que ser, porque partir do repouso. Agora, para qualquer outro tempo, eu tenho uma coisa menor do que 1 menos 1. Ou seja, a velocidade é sempre negativa. Tá legal? Professor, Pois não. ali nessa integral, por que tá integrou dividindo por mg sobre b mais v? Por que não integrou tudo? Oi? Eu tô confuso agora. Pergunta, na onde? Aqui? Nessa integral da direita, isso. Por que integrou o dv sobre esse termo? Por que não integrou em relação ao dt tudo? O termo inteiro ali da esquerda? Por que tá dividindo por esse mg sobre b? É, porque eu isolei, peguei esse cara que tem o V, isolei todo mundo que tinha V de um lado e todo mundo que não tinha V do outro. Ah, tá. Tá? Poxa, obrigado. Uhum. Tá bom? Professor, Pois não. ali no LN, Uhum. dentro do parênteses ali que você coloca depois igual menos b sobre mt, esse t ele está multiplicando b sobre m, e lá na parte rosa ali, ele está elevado em m ou está multiplicando a expressão de menos b sobre m? Tá elevado. É E a menos B sobre M vezes T. Tá, porque o senhor colocou aqui em cima em azul b sobre mt, como se o m estivesse Não, é multiplicando que, o t. poxa, é que eu tô escrevendo na tela, né? E a minha letra já não é bonita no papel, na tela, então. Ah, tá. Eu falei, tá É multiplicando aqui, tá questão de. multiplicando o M. Não, é questão de não saber escrever na tela mesmo. Ah, tá. Tá bom? Beleza. Professor, Falta de coordenação motora é o problema. professor, eu tô com uma dúvida. Nessa dedução dessa fórmula, que pedaço dela que a gente meio que assume que ele saiu do repouso, que ele partiu do repouso? Você diz, bom, no enunciado, né, que eu falo que partiu do repouso. Aqui. Assim, eu digo, mas na parte das contas mesmo. Tipo, Na integral V indo partindo de 0 até V. Sim, desculpa, não tinha visto. Obrigado. Tá legal? Então, olha, a primeira coisa que a gente chega é que tá certo porque no tempo t igual a 0, a velocidade é nula. E agora, quando o t vai para infinito, esse cara aqui vai para 0. Esquece ele. Quando o t é muito grande, esse cara vai para 0. Ou seja, a velocidade final, ou a terminal, é menos mg sobre v. Tá? Ah, professor, mas é mesmo? Ué, quando que acontece a velocidade terminal? Quando a velocidade não muda mais. Quando que a velocidade não muda mais? O que eu preciso ter para a velocidade não mudar mais? Ixi, ninguém sabe.
Eu vou dar o spoiler, então. O que acontece com a força resultante quando a velocidade não muda mais? Igual a zero? Fica zero. Zero. Anula-se. Obviamente. Obrigado por quem respondeu. Se a força dá igual a zero, eu tenho que menos mg menos bv tem que ser igual a zero. Portanto, eu tenho que mg tem que ser igual a menos bv. Portanto, eu tenho que v tem que ser igual a menos mg sobre v. É exatamente o que a gente teve aqui. Bom, a prova de que meu resultado está certo. Legal, pessoal? Bom, mas aí eu achei a velocidade em função do tempo. Eu achei a velocidade em função do tempo, eu posso encontrar a posição em função do tempo básica, simplesmente integrando a velocidade. Né? Então, dy dt igual a velocidade, portanto, integral de zero. Eu estou supondo que eu parti do y igual a zero, tá? De 0 até y, dy é igual a integral de 0 até t da velocidade. Portanto, fazendo essa integralzinha aí, dá simplesmente y de t igual a menos m quadrado sobre b quadrado vezes g, e a menos b sobre mt. Aqui tem um menos, tá? Que grudou aqui junto com a fração. Menos mg sobre b vezes t, de 0 a t. Simplesmente, então, eu tenho que o y fica menos mg sobre b vezes m sobre b, e a menos b sobre mt. De novo, tem um menos aqui, a fração grudou. Menos 1 mais t. Tá joia? Então, o meu y de t, ele dá esse valor. Note vocês que eu estou sempre descendo, tá? Vocês podem perceber aí o quê? Que esse cara aqui, né? Ele vale 1, aliás, desculpa, ele vale 0 por um tempo t igual a 0, né? Então, quando o tempo vale 0, esse cara vale 0, esse cara vale 0. Ele vale, então, esse cara vai valer 0 quando o t é 0, como eu parti do y igual a 0, e quando o tempo vai para infinito, ele tem um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante. Tá? Por tempos muito longos, eu tenho que o y de t é simplesmente m ao quadrado g sobre b quadrado, menos mgt sobre d, vezes o tempo. Tá? Ou que, como esse cara é muito pequeno, eu posso aproximar por isso daqui, né? Que quando o tempo é muito grande, eu estou dizendo que o tempo é muito maior do que m sobre b. Tá? É só isso que eu estou dizendo. Então, você percebe que dá isso daqui, que nada mais é do que a velocidade terminal vezes o tempo. Tá joia? Então, esse caso é o caso mais simples de resistência. Força de resistência, que é uma força que ela é escrita como menos bv. Tá? Ela é proporcional à velocidade. Agora, se o corpo é massivo ou está com uma velocidade alta, esse modelo não funciona, tá? Porque daí começa a ter turbulência. De forma geral, pessoal, eu posso escrever a força de resistência da seguinte forma: F é igual a menos K vezes V elevado a N na direção V chapéu. Ou seja, eu estou escrevendo aqui o versorzinho V. E eu estou menos K, V elevado a N. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a força, ela é uma constante vezes... Uma constante não, né? Uma função de V vezes o versor, mas na direção oposta. Ou seja, obviamente, a força de resistência, ela é oposta à velocidade. Tá? Assim como a gente viu na aula passada a força de atrito. A força de atrito é uma força de resistência. Tá? É um tipo de força de resistência. Tá? Ela se opõe ao movimento.
assim como a força de resistência que a gente está tratando hoje. Então, se eu estou indo para cá, a força de resistência está para cá. Tá joia? Então, se opõe ao meu deslocamento. A gente sabe, né, que N igual a 2, ela descreve muito bem a resistência do ar em diversos problemas, tá? Um dos problemas que ela descreve bem, por exemplo, é do movimento de carros. Carro andando, porque o carro andando, ele passa pelo ar, né? Então, ele retira o ar da frente dele, causa turbulência, e o N igual a 2 é um modelo bastante interessante que funciona. Então, no caso de N igual a 2, a força de resistência do ar é dada simplesmente por menos K V quadrado na direção V chapéu. Onde o K, por exemplo, eu posso escrever como meio de CD ρ vezes A. Tá? O que é CD? CD é o coeficiente de arrasto, ou seja, é uma constante que depende do formato do objeto. Então, quanto mais aerodinâmico for o objeto, menor esse CD. Tá? Eu pergunto, quem que tem um CD maior? Esse carrinho aqui? Ou a famosa Kombi? Obviamente, é a Kombi. Tá? A Kombi tem um coeficiente de arrasto maior. Por quê? Enquanto esse carro ele é todo aerodinâmico, a Kombi é uma geladeira que tem rodas. Tá? Não tem aerodinâmica nenhuma. Tá? Então, o CD ele é maior para a Kombi do que para o carro esportivo, sem dúvidas. O ρ é a densidade do meio. Tá? Então, por exemplo, a densidade do ar, se você está andando de carro numa certa altitude, que a densidade do ar o ar é mais rarefeito, você tem menos arrasto, você tem menos força de atrito. Tá? E o A é a seção transversal de área do objeto. Né? Então, a Kombi seria essa seção quadrada aqui, o carro esportivo seria essa seção retangular aqui. Tá bem? É a seção de área, é a área transversal ao movimento. Então, pessoal, percebam que se o objeto ele é aerodinâmico, tem uma área de transversal ao movimento menor, isso quer dizer que ele vai ter menos força de atrito com o ar, né? Então, esse coeficiente K vai ser menor. Agora, só para a gente ter uma ideia de quão importante é essa força... Professor? Pois não. Quando você fala aerodinamicamente, qual é o parâmetro que foi utilizado? Tipo assim, a Kombi, ela, por ser mais quadradona, ela é mais aerodinâmica que o carro esportivo. Mas qual é a figura mais aerodinâmica que a gente conhece? Menos aerodinâmica, isso. Qual é a figura mais aerodinâmica que a gente conhece atualmente? Qual é a mais? Não faço a mínima ideia. Não sei te responder. Mas certamente alguma coisa parecida com isso, né? Porque a ideia, você tem um bico assim, tá? Quanto menos aberto esse bico, né? Não vou te dizer que quanto menos aberto o bico, melhor. Mas imagino que alguma coisa perto desse carro aqui, né? Tanto é que carros de Fórmula 1, asas de avião, seguem sempre um padrão muito parecido, né? Entendi. Tipo assim, o CD ele é pego, então, mais empiricamente do que você fazer as contas. Você vai... Imagino que dê para prever, mas eu não sei a conta. Eu não vou te Entendi. dizer que eu sei, mas porque eu não sei.
tá? Tranquilo. Mas imagino que dê para prever baseado em alguns fatores geométricos do objeto, tá? Uhum. Mas, se você me perguntar, eu imagino que isso tem grande parte empírico, mas eu imagino que hoje dê para simular. Eu não imagino que hoje você pega o seu carro de Fórmula 1, você vai lá e faz ele um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais redondo, e vai testando. Não, imagino que você rode programas de simulações que te permitam já prever qual que seria a melhor aerodinâmica, sem dúvida nenhuma. Entendi, obrigado. Mas eu não sei te dizer qual é a conta. Bom, mas seguindo então, só para a gente ter uma ideia de quão isso é importante, vamos dizer que um carro gasta L litros de combustível, tá? Só para vencer a resistência do ar quando viaja a uma velocidade V, por 1 hora. Tá? Então, eu estou indo de Campinas para São Paulo, vamos supor que eu consiga, ir daqui para São Paulo com uma velocidade constante, V, de modo que eu viaje os 90 quilômetros daqui para São Paulo com velocidade constante e de modo que leve 1 hora exatamente. Tá? E daí eu consigo dizer para vocês que, sem contar para mexer o carro, mas só para vencer, vamos dizer que eu consiga isolar a quanto de gasolina que eu gastei para mover o carro e quanto de gasolina que eu gastei só para vencer a resistência do ar. Tá? Vamos dizer que eu gastei L litros de combustível só para isso. Tá? A pergunta é, quantos litros de combustível esse mesmo carro vai gastar para percorrer a mesma distância com o dobro de velocidade? Então, imaginem vocês que eu quero chegar lá em São Paulo em meia hora. Então, eu peguei, sentei o pé no acelerador. Tá? Vamos desprezar tudo que é outros gastos, né? O motor está rodando mais rápido, ele gasta mais. Vamos só pensar em vencer a resistência do ar. Vocês acham que eu vou gastar mais combustível ou menos combustível? Percebam, como eu estou mais rápido, eu vou andar a metade do tempo. Então, eu estou andando metade do tempo, o dobro da velocidade. Vocês acham que eu vou gastar a metade do litro de gasolina, o dobro do litro de gasolina? Alguém chuta? Eu acho que 4 vezes. Ah, vocês já viram a nota de aula, já fizeram as contas. Eu acho que é isso mesmo. Bom, legal. Isso mostra que, de duas uma, vocês pensaram, vocês já leram. As duas são bons. As duas são boas notícias. Né? Então, a resposta é que você gasta 4 vezes mais combustível só para isso. Vamos ver o porquê. Para isso, eu vou introduzir o conceito de trabalho, vou introduzir meio que mequetrefemente aqui hoje, porque nas próximas aulas a gente vai ver trabalho, tá? Mas só para falar para vocês que o trabalho feito por uma força é F escalar dr. Tá? O dW para ir de um ponto, para ir daqui até aqui, numa distância drzinho, é F escalar dr. Tá? Então, dr é V dt, porque eu estou indo com velocidade constante. Portanto, o trabalho feito pelo motor para vencer a resistência do ar nada mais é do que F escalar V dt, que é o F é menos kv quadrado na direção V, então isso daí fica kv quadrado V dt. Tá? Por que eu estou escrevendo menos? Porque eu estou falando a força para vencer a resistência do ar. Tá? A resistência do ar está para cá, a força do motor tem que estar para cá. Tem que ser igual. Tá? Então, é menos a força da resistência do ar. Tá? Por isso que tem esse sinalzinho menos aqui. Então, menos com menos dá mais. Então, fica kv quadrado vezes v dt, dá kv ao cubo dt. Certo? Com isso, a energia gasta pelo carro para vencer a resistência do ar, né, mantendo a velocidade constante, é simplesmente integral de zero, no caso de velocidade V, é integral de 0 a 1 hora
de kV ao cubo dt, isso aí dá kV ao cubo vezes 1 hora. Eu vou assumir que a queima de combustível gera a mesma quantidade de energia por litro, independente da velocidade. Tá? Então, eu vou dizer que V ao cubo vezes 1 hora é igual a um gama vezes 1 litro, vezes o L, né? Gama é uma constante vezes L litros de combustível. Então, para produzir esse tanto de energia, eu gasto L litros e a constante de proporcionalidade é gama. Com isso, para eu andar com velocidade dobrada, eu tenho que integrar na metade do tempo. E a energia gasta é K vezes 2V ao cubo vezes meia hora. Então, dá 4KV ao cubo vezes 1 hora, que dá nada mais nada menos que gama vezes 4 litros. Tá? Porque isso daqui é exatamente gama vezes L. Então, 4 na frente, o gama não muda, então fica gama vezes 4L. Portanto, pessoal, você gasta 4 vezes mais combustível se você acelera 2 vezes mais, você tem uma velocidade 2 vezes maior no mesmo percurso. Em outras palavras, o dia que vocês forem comprar seu carro, pensem nisso. Ao invés de comprar uma Kombi, compre esse carro aqui, que pelo menos você pode andar mais rápido, que você gasta menos gasolina. Minha Kombi é econômica, pô. Tá bom? Então, fica a dica aí. Fica a dica É mais aí. é mais emocionante andar de Kombi. Viu? Fica a dica aí. Se alguém aí, o pai for dar carro, e o pai falar assim, vou te dar um Volkswagen Up. Fala, não, pai. Eu quero um Audi TT, porque eu quero economizar gasolina, se eu andar rápido. Tá? Use argumentos econômicos. Tá bom? Bom, então, pessoal, a gente viu que realmente, né, a força de resistência do ar é muito interessante, né, porque ela tem uma aplicação prática bastante direta aí. Outra aplicação que a gente pode ver é o lançamento de projétil com resistência do ar. Se eu estou falando de um projétil, pessoal, o projétil, ele tem uma certa aerodinâmica, ele é pequenininho. Não estou falando de um projétil, uma geladeira, ou uma Kombi, que dá na mesma, tá? Eu estou falando de projétil, uma bala de revólver, uma bolinha. Então, eu estou falando de coisas que eu posso lidar com a resistência do ar do tipo menos BV. Então, se eu posso lidar desse tipo, eu vou ter que a segunda lei de Newton para o lançamento de um projétil, como a gente fez na última aula, que era mr dois pontos igual a menos mg na direção y, agora fica simplesmente menos mg na direção y menos bv, tá? Eu tenho agora esse termo, que é o termo da resistência do ar, tá? Com isso, eu vou ter, então, que quebrar o problema em 2 dimensões e resolver para x e para y. Tá? Então, eu vou ter que m, x 2 pontos em x mais y 2 pontos em y, é igual a menos mg y, menos b vezes vx em x, mais vy em y. Olha que legal. Se eu tiver velocidade só em y, obviamente que a minha força de resistência do ar vai ser só em y. Se eu tiver velocidade só em x, a minha força de resistência do ar vai ser só em x, como tinha que ser. Né? Que a força de resistência do ar, ela se opõe ao movimento. Tá? Então, o problema vai tornar-se o quê? X vai ser m vx ponto igual a menos b vx. Y vai ser m vy ponto igual a menos mg menos b vy. Tá? Note que são problemas fáceis de resolver, né? Por quê? Né? X, eu tenho simplesmente que dvx dt é igual a menos bv dx, menos b sobre m dx, portanto, eu tenho que é uma integral de vx0, que é a velocidade inicial em x,
até Vx de dVx sobre Vx. Essa integral é igual a integral no tempo de 0 até t, de menos b sobre m dt. A integral de 1 sobre Vx aqui, da ln de Vx, avaliado entre Vx0 e Vx de t, eu tenho que é ln de Vx de t sobre Vx0 igual a menos b sobre mt. Portanto, o Vx dá Vx0 e ao menos de novo aqui. Tá grudando demais o menos com a fração ali. Tá? Vx de t igual a Vx0 e a menos b sobre mt. Tá bem? Pois bem, note que a velocidade em x, ela começa com Vx0 e tende a zero no final. Tá? Ela vai tender a zero, né, quando t vai para infinito. Ele vai tender a parar porque só tem força de resistência. Em y, desculpa, estava esquecendo de integrar para achar a posição. Se eu faço dx dt é igual a Vx de t, então eu tenho que integrar em dx de Vx, aliás, integral de 0 até x de t de dx é igual a integral de 0 até t em dt da velocidade. Essa integral a gente sabe fazer, uma integral de exponencial, né? É fácil. Então, o x de t nada mais é do que menos m sobre b, Vx0 e a menos b, aqui de novo, e a menos b sobre mt, menos 1. Tá? Então, essa aqui é a posição x, tá? Em função do tempo. Note que essa posição x lembra muito o problema lá da partícula caindo no pote de mel, né? Que é em uma dimensão, tá? É muito parecido o problema. Tá? Aliás, o y também vai ser muito parecido, né? Só que a diferença é que tem uma outra força. Agora vamos olhar em y, então. Y eu tenho que dvy dt é igual a menos g menos b sobre mvy. Então, a integral é exatamente aquilo que a gente fez lá no problema do pote de mel, que é a integral de vy0. A diferença é que lá no problema do pote de mel, a gente tinha a velocidade inicial 0. Agora não, né? Que senão não sai do lugar, porque é um lançamento de projétil. Então, eu estou fazendo, né? Estou saindo aqui do chão, né? Saindo da origem, né? Que nem a gente fez na aula passada. E eu tenho, então, essa integral que fica simplesmente ln de mg sobre d mais o vy, integral, né, definido entre vy0 e vy, igual a menos b sobre mt. Então, isso daí dá, se eu tomo a exponencial aqui e aqui, exponencial do ln de uma função é a própria função, então fica vy de t igual a menos mg sobre b, mais mg sobre b mais vy0, e a menos b sobre m vezes o tempo. Tá? Aqui de novo, separar o menos do b sobre m ali. Tá joia? Então, percebam que a velocidade é isso daí. Ela começa quando t vale 0. Quando t vale 0, aqui vale 1. Aqui vale 1, fica menos mgb mais mgb mais vy0. Esse cara cancela com isso. Então, a velocidade inicial fica vy0 como tinha que ser. No tempo infinito, esse cara aqui vai para 0, de modo que a velocidade fica menos mg sobre b, como era o caso do problema lá da bolinha caindo no pote de mel. Tá? Ótimo. Então, pessoal, dando sequência nisso daí, eu tenho que dy dt é igual a integral de vy. Eu tenho, então, que integral de 0 até y de dy é igual a integral de 0 até t de menos mg sobre b
mais mg sobre b mais by0 e a menos b sobre mt dt, fazendo essa integralzinha aí, que é uma integral bastante simples, né? Aqui é uma constante, aqui é uma exponencial, e o y de t é menos m sobre b vezes mg sobre b e a menos b sobre mt, menos mg sobre b vezes t, ficou faltando, tá faltando um vy0 aqui em algum lugar, pessoal. Aqui tem um mais vy0, desculpa. Tá? Eu errei aqui na hora de escrever. Corrijam aí nas suas notas de aula. Tá? Portanto, o y de t, agora aqui eu corrigi aqui. Foi só um erro de digitação ali na parte de cima ali da equação. Então, o y de t fica menos mg sobre b vezes o tempo, menos m sobre b vezes mg sobre b mais vy0, e a menos b sobre mt menos 1. Tá? Essa é a posição y em relação ao tempo. Tá joia? Então, percebam que a gente consegue resolver o problema do lançamento de um projétil com resistência do ar da mesma forma que a gente resolveu o lançamento do projétil simples, tá? A única coisa é que agora a solução x de t e y de t é um pouquinho mais complicada, tá? Onde eu tenho y de t, tem um termo que varia linearmente com o tempo, um termo exponencial. E o x de t, então, ela varia exponencial com o tempo também, tá? Eu posso, ainda assim, traçar, escrever a equação da trajetória. Como a gente fez na aula passada, a trajetória, quando era um lançamento sem resistência do ar, a gente tinha que era uma parábola. E agora, qual é a equação da trajetória? Né? Para isso, eu tenho que fazer a substituição de t para x na função y e encontrar a trajetória. Tá? Para fazer isso, pessoal, eu posso usar esse truquezinho de que esse cara aqui, esse termos entre parênteses, é igual a menos b vezes x sobre m vezes x0. E substituir aqui. Tá? E depois, resolver o t em função de x aqui embaixo e substituir aqui. Tá? O resultado não dá bonito, não. Tá? O resultado é isso daí, ó. M quadrado sobre B quadrado G, vezes um ln de 1 menos B sobre M, X sobre Vx0, mais Mg sobre B, mais Vy0, X sobre Vx0. Tá? Não é mais aquele resultado bonitinho da aula passada, que era uma parábola de y em relação a x. Tá? Agora, não é tão óbvio para a gente perceber qual é o resultado disso daí. Mas eu deixo para vocês uma lição de casa, que é o quê? Faça o B tender a zero. Tá? E veja que o y de x vai tender para o caso sem resistência. Como tem que ser. Tá? A única dica que eu dou para vocês aqui, para fazer esse B tendendo a zero, é lembrar que, ó, eu tenho B no ln, e ln, se eu fizer o ln de 1, se eu fizer B igual a zero aqui, dá ln de 1 é zero. Certo? Só que aqui tem um B quadrado, então aqui dá 1 sobre 0 ao quadrado, que tende ao infinito. E aqui tem 1 sobre 0 também, que também tende ao infinito. Tá? Então, simplesmente fazer B igual a zero aqui dentro do ln não vai funcionar. Você tem que expandir o ln em séries de potência para eliminar esse B quadrado e esse 1 sobre B aqui. Tá bom? Então, a dica é essa. Mas façam isso em casa e vejam que se o B tende a zero, a gente volta com o y de x exatamente como era na aula passada. Tá. Na aula passada, a gente calculou o alcance máximo. Tá? Se vocês lembram, o alcance máximo era 2 vezes Vx0, Vy0 sobre G. Né? A gente calculou qual que era o alcance. E a gente chegou que o valor máximo desse alcance era quando o lançamento tinha 45 graus. E a gente também calculou que o ponto de altura máxima era exatamente na metade do caminho.
né? A gente viu isso daí na aula passada. E agora com resistência, como é que fica? Resistência, a gente fica com essa equação feia aqui, né? Mas eu posso, de novo, substituir o V como o Vx0 como V0 cosseno de θ e o Vy0 como V0 seno θ. Tá? Então, se eu substituo o Vx0 pelo V0 cosseno de θ e o Vy0 por V0 seno θ, o que acontece com o alcance máximo, se eu agora sim, em função do ângulo de lançamento, o que eu vejo é, quando eu tenho um lançamento sem resistência do ar, ou seja, quando eu falo, se eu chamo B igual a Km, de modo que B sobre mg eu vou chamar de K sobre G, né, porque eu cancelo os M's aqui, tá? O que acontece aqui é o seguinte, quando eu tenho resistência igual a zero, eu tenho que o máximo alcance acontece para o ângulo de 45 graus, como a gente viu na aula passada. Se eu tenho uma pequena resistência, o ângulo de máximo, ele fica um pouquinho menor. Conforme eu vou aumentando a resistência do ar, o ângulo do máximo vai ficando cada vez menor. Tá? Por que isso? Porque conforme eu lanço com um ângulo maior, eu tenho que subir mais e descer. Se eu tenho resistência do ar, eu tenho mais tempo para ir freando o corpo na direção X. Então, se eu faço um lançamento com um ângulo menor, eu tenho a chance de alcançar uma distância maior. Então, quanto maior a minha resistência do ar, menor é o ângulo que eu tenho que lançar para ter o máximo alcance possível naquelas condições. Então, se eu olhar aqui, né, se eu tomar uma derivada desse cara para olhar exatamente quais são esses ângulos, né, para resistência igual a 0 é 45, para resistência igual a 0,1 é 40, depois cai para 30, cai para 25 e assim por diante. Então, a tendência é ir diminuindo. E o valor do alcance máximo, que é o gráfico que eu queria ter posto aqui, eu acabei copiando o gráfico errado, mas o valor do alcance máximo, obviamente, diminui também à medida que você aumenta o B. Tá bem? Joia, pessoal. Então, agora a gente discutiu, até agora, né, a gente discutiu forças que dependem da velocidade de uma forma em que a força é do tipo V elevado a N na direção V. Tá? Mas existe um outro tipo de força que depende da velocidade, que não é na direção da velocidade. Tá? Então, a gente vai discutir agora uma força que depende da velocidade, mas não é paralela a ela. Tá? Um exemplo bastante comum disso é a força de Lorentz, tá? Que é uma força que age numa partícula carregada que se move dentro de um campo magnético. Tá? Quem já fez Física 3, né, já aprendeu isso daí. Uma partícula com uma carga K, viajando com velocidade V dentro de um campo magnético B, ela sofre uma força dada por F igual a Q vezes V vetor B, onde V é a velocidade e B é o campo magnético. Então, percebam que a força ela não é paralela à velocidade, e sim perpendicular. Tá? Eu posso, né, simplificar o nosso problema, supondo que o campo magnético é constante. Tá? E como ele é constante, eu posso falar que a direção do campo é a direção o quê? Eu vou chamar de direção Y, só por facilidade. Tá? Então, como ele é um campo, eu estou falando que ele é constante, eu posso colocá-lo em qualquer direção. Então, eu vou falar que eu coloquei na direção Y. Tá? Eu chamei de Y a direção do campo. Tá? Então, se eu considero a velocidade inicial da partícula como sendo V0, tá? A força que age na partícula, ela vai ser dada por F igual a Q vezes o produto vetorial de Vx, Vy, Vz, 0, B0, 0. Tá? Eu tenho que resolver, então, esse produto vetorial. Note que dá 0 aqui, dá 0 aqui,
dá 0 aqui, dá mais um 0 em algum canto aqui, dá 0 aqui, só não dá 0 os termos menos VZ B0 em X e mais VX B0 em Z, certo? Alguém não está vendo? Ó, dá B0 vezes VX em Z, dá menos B0 VZ em X. Tá? Então, a força atuando é Q vezes menos VZ B0 na direção X, mais Q VX B0 na direção Z. Ou seja, a segunda lei de Newton escrita para esse cara fica M Vx ponto Vx mais Vy ponto em Y mais Vz ponto em Z é igual a Q menos Vz B0 em X mais Vx B0 em Z. Ou seja, olha que legal, fica M em X, na direção X, fica M Vx ponto igual a menos Q Vz B0. Note, então, que a variação de Vx depende de Vz. M, Vy ponto dá 0, ou seja, Vy é uma constante, ou seja, na direção do campo, a velocidade não muda, porque a força é perpendicular ao campo, e M, Vz ponto é igual a Q Vx B0 na direção Z, ou seja, a variação de Vz depende de Vx. Então, olha que interessante. No exemplo anterior, a gente tinha que Vx ponto era proporcional a Vx, e Vy ponto era proporcional a Vy, certo? Agora, a gente tem que o Vx ponto é proporcional a Vz, e o Vz ponto é proporcional a Vx. Ou seja, essas equações não são independentes, elas são acopladas. Para resolver isso, né, a técnica que a gente usa para resolver isso, né, é interessante. Para y, a solução é imediata, né? MVy ponto é igual a 0, logo Vy igual a Vy0 e acabou. Não tem segredo. Em x e z, a gente vai ter duas equações acopladas, né? MVx ponto igual a menos QVZ B0 e MVZ ponto igual a QVX B0. O que eu posso fazer é tomar a derivada de um lado. Por exemplo, se eu tomo a derivada desse cara, substituo aqui, por exemplo. Se eu tomo a derivada temporal da equação na direção x, por exemplo, vou fazer o contrário aqui, né? Eu vou tomar a derivada desse cara e substituir aqui. Tanto faz, dá na mesma. Eu tenho que m vx, dois pontos, é igual a menos q vz ponto b0. Portanto, o vz ponto é igual a menos m sobre q b0 vx, dois pontos. Substituindo na equação para vz ponto, né, nessa equação aqui, eu tenho, então, na direção z, menos m vezes m sobre q b0 vx, dois pontos, é igual a q vx b0. Portanto, eu tenho que vx, dois pontos, mais q b0 sobre m ao quadrado, vx é igual a 0. Eu tenho essa expressão aqui. Tá? Bom, eu não sei se vocês já aprenderam a resolver equação diferencial de segunda ordem. Tá? Mas esse tipo de solução aí é uma solução de uma equação. A solução para isso daí é nada mais, nada menos que senos e cossenos. Tá? E eu posso, então, chamar Q B0 sobre M de um ômega zero, né? De modo que aqui fica, então, Vx, dois pontos, mais ômega zero ao quadrado Vx é igual a 0. Então, a solução para Vx nada mais é do que um A, seno de ômega zero t, mais um C, seno de ômega zero t, onde A e C são constantes que dependem das condições iniciais do meu problema. Tá? Por hora, pessoal, por hora, eu não vou entrar em detalhes como que eu cheguei nisso daqui, tá? Porque isso daqui é uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for resolver equação diferencial.
para resolver oscilações, né? Equação diferencial de segunda ordem para resolver oscilações, mas vocês, quem já fez cálculo 3, já aprendeu isso, tá? Quem também fez Física 2 deve ter visto isso em algum momento, mas quem não viu nenhuma coisa nem outra, eu sugiro que pegue essa equação aqui, derive 2 vezes, substitua aqui e vê que a resposta dá 0. Tá? Vê que dá certo. Tá? Por hora, a gente não vai tentar provar isso daí. Bem, o Vx dá isso daí, então, onde A e C dependem das condições iniciais do problema. E como Vz é igual a menos M sobre QB0 Vx ponto, que é igual a 1 sobre ômega 0 Vx ponto, a solução para Vz simplesmente é menos A seno de ômega t mais C seno de ômega t. Tá? Então, a gente tem a solução aqui para as duas velocidades. Tá joia? Excelente. Eu tenho, então, as velocidades, né? Vy igual a Vy0. Vx é igual a 1A cosseno de ômega 0t mais C seno de ômega 0t. E o Vz, que é um menos A seno de ômega 0t mais C cosseno de ômega 0t, né? Eu vou, por simplicidade, dizer que a minha velocidade inicial ela é o Vx0 na direção x, mais Vy0 na direção y. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou dizendo para vocês que o campo está nessa direção aqui. Esse aqui é meu campo B0. E eu tenho uma velocidade inicial. Tá? Eu tenho uma velocidade inicial. De modo que eu vou escolher no sistema de coordenadas, de modo que a minha velocidade inicial esteja no plano XY. Tá? Eu não tenho velocidade inicial na direção Z. Só por simplicidade dos cálculos. Tá? Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Eu rodar de um ângulo qualquer, de modo que a velocidade caia no plano XY, eu fazer uma transformada de um referencial para um outro que é inercial a ele. Ou seja, a dinâmica é a mesma. Tá? Então, eu estou tranquilo. Eu posso fazer isso. Que nem a gente fez na aula passada mesmo. Então, se eu faço isso, o V0 de t, o V0 na direção z é 0. Com isso, que o Vz de 0 é igual a 0, e o Vz de 0 é simplesmente, né, menos A seno de ômega 0t, isso aqui dá 0, mais C cosseno de ômega 0t, isso aqui dá 1, então isso aqui dá 0, o C tem que valer 0. Tá? Isso é só para simplificar a minha vida, de modo que o Vx de 0 é A cosseno de ômega 0t, mais C seno de ômega 0t, isso aí é Vx0, portanto, o A é Vx0, então, eu tenho que Vx é Vx0 cosseno de ômega 0t, Vy é Vy0 e Vz é menos Vx0 seno de ômega t. Tá? Com isso, pessoal, veja que mesmo que eu comecei o movimento sem velocidade em z, eu vou ter velocidade em z porque a força é perpendicular à velocidade inicial, a força perpendicular à velocidade sempre, e a força perpendicular ao campo magnético. Bom, integrando a velocidade, temos as posições da partícula, em função do tempo. Tá? Vamos supor que a partícula saiu da origem, ou seja, saiu de 0, 0, 0. Se eu faço em x, é a integral de 0 até t de Vx0 cosseno de ômega 0t dt. Em y, é a integral de 0 até t de Vy0 dt. Em z, é a integral de 0 até t de menos Vx0 seno de ômega 0t dt. Com isso, x dá Vx0 sobre ômega 0 seno de ômega 0t, y dá igual a Vy0t, e z é simplesmente Vx0 sobre ômega 0. Percebam que aqui, ó, é o cosseno de ômega 0t menos 1. Por quê? Porque eu tenho que avaliar a integral entre t e 0. E cosseno de 0 é 1. Tá? Não é só cosseno de ômega 0t, não. É cosseno de ômega 0t menos 1. Tá? Então, percebam a solução do meu problema. Com isso, o movimento no plano perpendicular ao campo magnético, ele faz um movimento circular. Concorda? Porque o x é Vx0 sobre ômega 0 seno de ômega 0t.
E o Z, ele é Vx0 ômega 0 vezes cosseno de ômega 0t menos 1. Só que esse outro termo eu posso trazer para cá e escrever Vz mais Vx0 sobre ômega 0 é igual a Vx0 sobre ômega 0 cosseno de ômega 0t. Tá? Eu posso chamar esse cara aqui de um Z', que nada mais é do que o Z deslocado por menos Vx0 ômega 0. Tá? Ou seja, se eu faço x ao quadrado mais esse termo aqui ao quadrado, eu tenho Vx0 sobre ômega 0 tudo ao quadrado, vezes seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, que dá 1, ou seja, dá Vx0 sobre ômega 0 ao quadrado. Ou seja, isso daí descreve um círculo centrado em 0 para x e em menos Vx0 sobre ômega 0 para z, e que tem o raio Vx0 sobre ômega 0. Tá, isso é um círculo. Com isso, né, de novo, o raio é igual a Vx0 sobre ômega 0, que é m Vx0 sobre QB0. Tá? Percebam que legal. Quanto maior a velocidade em x, maior o raio. Quanto maior a massa, maior o raio. Por que quanto maior a massa, maior o raio? Porque quanto maior a massa, maior a inércia. Então, mais difícil é para o campo magnético girar, fazer a partícula mudar de direção. Ou seja, formar o círculo. Quanto mais difícil de formar o círculo, maior o raio do círculo. Pelo contrário, quanto maior a carga, maior a força de Lorentz, então menor é o raio, e quanto maior o campo magnético, menor a força de Lorentz, maior a força de Lorentz, desculpa, menor é o raio do círculo. Tá? E, além disso, tem um movimento retilíneo uniforme na direção do campo, formando, então, um caminho helicoidal. Ou seja, se você olhar o que a partícula está fazendo, ela está simplesmente girando no plano XZ e indo para frente na direção B. Ou seja, está formando um caminho que eu chamo de helicoidal. Tá bem, pessoal? Então, a ideia da aula de hoje, né, foi mostrar para vocês, basicamente, força dependente da velocidade. A gente viu 3 tipos delas. Né? A força mais simples, que é a resistência do ar, né, para casos a baixa velocidade e partículas pouco massivas, né, onde não tem turbulência. E a gente viu também o caso com turbulência, né, o segundo caso, que era uma força que depende da velocidade ao quadrado. E, por fim, a gente viu a força de Lorentz, que é uma força que depende da velocidade, porém não é paralela à velocidade, é perpendicular a essa. Tá? Então, a gente acaba o que eu queria discutir na aula de hoje, e na próxima aula a gente vai começar a discutir energia, trabalho e forças dependentes da posição. Tá joia? Então, a gente acaba o conteúdo de hoje aqui, e eu fico aberto para tirar dúvidas de vocês, caso vocês ainda tenham. Professor. Outra coisa, antes que eu acabar, eu falei de acabar, mas esqueci de acabar. Perceba que se a velocidade inicial em y é 0, qual que é o movimento? Eu ia perguntar isso, eu esqueci de perguntar. Se a velocidade em y é 0, eu não estou movendo em y, né? Eu fico andando em círculo. Tá? A partícula fica... Opa! A partícula fica... Movimento